Buenos dias, irmãos. Graça e a paz. Aqui na o Senhor tem nosso coração acerca desse tempo aí, estudando, lendo, partindo, nos alimentando e levando um a nós outros o entendimento do que é o Cristo manifestado. Quando Lucas decidiu escrever esta carta, esse livro a Teófilo, excelentíssimo, ele tinha em sua cabeça ensinar desde o princípio, trayendo desde o Antigo Testamento as profecias, as promessas e trazer para a realidade de hoje do reino de Cristo que haveria de se manifestar. E que em aquele tempo Teófilo tinha escuchado falar dele. Teófilo tinha escuchado falar dele. Quando nós outros entendemos o princípio de tudo isto, desta carta que Lucas está ensinando a Teófilo, seu excelentíssimo, nós outros vamos aprendendo das realidades do reino do Senhor se manifestando em nós outros. Por isso que é muito importante nós outros, como Lucas, fazer uma acurada, um estudo muito aprofundado desses 3 primeiros. Por quê? Porque nele está escrito as profecias, a manifestação das profecias e a manifestação do reino. Capítulo 3 nos vai ensinar como vai a expandir o reino de Deus, como vai a manifestar. E em segundo livro que Lucas escreve a seu amigo excelentíssimo Teófilo, é o livro de Hechos. E o livro de Hechos nos vai ensinar a como funciona esse reino. Através de É isso que nós outros temos que nos aferrar em momento. Essas são as bases de nosso cristianismo, da manifestação do reino em nós. Temos que conhecer as profecias, verla como se manifestou e o cumprimento do reino. Esses 3 capítulos. Bem? Então, se nós outros vimos aí o nascimento de João Bautista, no capítulo 1, a qual foi o tempo das profecias, o tempo que João Bautista foi predicto, não? O anjo apareceu a seu padre e disse: mira, aí um tio aí que vai nascer, o nome dele é Juan. Sim ou não? E no capítulo 2, já começa o Cristo manifestado aí com 12 anos, predicando onde? Hablando de la religião de Deus. Vemos aí também no capítulo 2 que Juan el Bautista não predicava em el templo. Ele era filho de sacerdote. Por que ele não estava em el templo aí acompanhando seu padre? Quando nós outros vamos estudar o Antigo Testamento, vamos ver aí que o sacerdócio era de quando? De como? De hijo, el padre, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto. Era una descendencia. Pasaba el sacerdocio del padre para el hijo.
E o sumo sacerdote era igual. Pero quando vemos aqui no capítulo 3, o aspecto político e religioso, unidos em um solo, é isso que nós estamos de la humanidade dos humanos sendo sem la humanidade. Vamos aí. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Em el año 15 del reinado de Tiberio César, Pôncio Pilato governava a província de Judea. Herodes era tetrarca em Galileia. Su irmão Felipe em Itureia, Traconite e Lisânias em Abilene. El sumo sacerdócio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Assim está escrito em el livro do profeta Isaías: Voz de uno que grita em el desierto, preparem el caminho para el Senhor, háganle sendas derechas, se levantarão todos os vales e se allanarão todas as montanhas e colinas. Os caminhos torcidos se endereçarão e las sendas escabrosas queden llanas. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Muitos acudiram a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, quem les advertiu que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrependimiento. E não se ponga a dizer, tenemos a Abraão por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Deus é capaz de darle hijos a Abraão. Es más, el hacha ya está puesta y la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortada y arrojada al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Chegaram também uns recaudadores de impostos para que los bautizaram. Maestro, que devemos fazer nós? Perguntaram. Não cobrem mais, respondeu. E nós, que devemos fazer? Perguntaram os soldados e lhe não extorsione a nadie, nem haga denúncias falsas, mas bem conforme-se com o que diz. Basta aqui, verso. Irmãos, esse capítulo 3 está juntos. Se nós outros vamos a recorrer, eu já he predicado na metade, esse no primeiro e no segundo. Pero é tão vasto, é tão extenso, que nós outros vamos volver a falar outra vez. Porque a religião hoje, com a política de hoje, nos escraviza de tal maneira que nos cegamos ao propósito e ao reino de Deus. Quando João Bautista foi predicar, ele predicava para a remissão de pecados, para que nós outros fôssemos perdonados. Pero é sacerdócio da religião, como que se expiava os pecados? Sacrifício. E aí, pagaram uma inocência, e eles faziam o sacrifício, e os pecados estavam perdonados. Pero isso estava no caminho
à direita. Pero Juan estava a outro caminho. Estava ao caminho oposto. Mira, venha e bautiza-se e seus pecados são perdoados. Não há que pagar. Teófilo, isso é o reino. Isso é a manifestação do reino de Deus. Isso é o que Deus está manifestando a cada um de nós. É isso que Lucas está ensinando a Teófilo. Que o reino de Deus não há preço que pagar. Isso já pagado. Pero a base está ensinando Lucas a seu amigo Teófilo. Cristo havia chegado. Pero aún não tinha pagado isso. Pero o arrependimento não necessitava que nós outros corríamos algo e hiciera trueque. Por mi pecado, eu não tenho que fazer trueque. É esse reino que João el Bautista estava anunciando. O profeta Isaías anunciou: vós que habla aí em el deserto, prepare o caminho do Senhor. E a voz estava aí clamando em el deserto. Estava sendo, mira, o reino de Deus não tem nada a ver com o templo. Não tem nada a ver com os sacerdotes. É interessante. Dos sacerdotes. Nós outros vemos a vida de Juan e seu padre. Era uma hierarquia que se passava de padre para hijo. E era um sumo sacerdote. Quando lemos o Antigo Testamento nas leis, no livro de Levíticos aí atrás, era um sumo sacerdote. E isso se passava de padre para hijo. Quando vemos aqui a política, governando a religião, e cada um tomando para si os benesses, sem se importar com o que Deus queria manifestar, com o que Deus queria fluir, com o que Deus queria fazer, importando apenas comigo mesmo, quedar bem com os políticos, quedar bem com as pessoas, e me manter em pompa e circunstância, me manter aqui arriba, em minha posição, que Juan ha hecho foi o reino de Deus. Eu não quero estar na religião do templo. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Por isso que a palavra do Senhor disse: Deus estava com Juan, onde? Em el deserto. Não estava mais aí. Quando lemos os livros do Novo Testamento, vamos ver, fazer um estudo aí, em el tempo que Deus falou, do livro de Malaquias até Mateus, estoy diciendo, haciendo una separación, ¿vale? No fue, ese no es el hecho. Pero cuando hacemos el estudio, hay un espacio de 400 años. Dios se casó. Para quem esses homens estavam sendo sacrificados? Para quem os religiosos como nós outros estamos sendo sacrificados? Para quem nós outros estamos aí orando, ayunando, pagando o preço, fazendo campanhas? Para quem estávamos fazendo sacrifício de a hora nós temos que manifestar a humanidade de Cristo, um a nós outros. Isto é o reino de Deus. Quando Cristo nos ensina, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescidas através da vida de Pablo. Pablo escreveu isso aos Romanos, não?
Cristo manifestou isso na vida de Pablo, e Pablo dijo: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas. O que é buscar o reino de Deus? Salvar a Cristo. Isso é manifestar o reino. É isso que Lucas está ensinando. É que Lucas está ensinando a sua amiga. É excelentíssimo. Isso que você tem escutado aí, mira, é assim, vale? Pero mira, não vá por lá esse reino é mais profundo. Esse reino não tem nada a ver com a legalidade. Esse reino não tem nada a ver com aquilo que nós outros aprendemos de la religião. Porque um sumo sacerdote solo, não sogro e yerno. E passa de padre a hijo, não de padre a yerno, não de padre a primo. E só há um sumo. E aqui nós outros vimos que tinha um sumo sacerdote. E a pergunta que quero fazer a los demás: quem é nosso sumo sacerdote? Aquele que morreu na cruz e ressuscitou, que veio a se tornar del Cristo. E o que nós outros estamos revelando e buscando a cada dia em nossas vidas? O que nós outros estamos fazendo? Buscando o quê? O reino de Deus. É isso que Teófilo. Mira, ha tenido uma profecia, ha tenido o cumprimento da profecia, e agora vamos viver a manifestação da profecia, do reino de Deus. Não é o reino terreno. Hoje o que nós outros vemos muito aí afuera é o oposto do que Juan está dizendo. Porque aí fora disse: mira, não pode andar assim, não pode contestá-lo, não pode dizer que ele está equivocado, tu não pode dizer, mira, ele quer arrepender-se. Hoje nós outros não escutamos mais nenhuma prédica, mira, a graça é poderosa, é buena. Sim, a graça é perfeita. Mas se nós outros não manifestarmos o reino, estamos fazendo de la graça uma desgraça. Se nós outros não manifestarmos o reino é um a los outros, não é juntar dinheiro a meu bolsillo, juntar um rebanho para me sustento. O rebanho não é para sustentar eu não sou pastor de rebanho. Sou pastor de pastores para manifestar a vida de Cristo para o rebanho de Cristo que estão de fora perdidos. É isso que nós outros estamos fazendo. Vosotros aqui que estão aqui na comunidade não são rebanho. Nós outros somos rebanho de Cristo. Nós outros aqui não somos rebanho, somos pastores. E vamos a pastorear os rebanhos que estão perdidos aí fora. Vamos a resgatá-los para eles entender a verdadeira identidade que são filhos. E os filhos fazem o quê? São pastores. Não, Davi? Davi pastoreia o quê? Filhos de seu padre. Na Bíblia não tem nada desconexo. Tudo a sua conexão. Quando vemos Davi, que pastoreava as ovelhas de tu padre, e seus irmãos quedavam em casa esperando a guerra. Muitos de nós estamos fazendo, comendo o rebanho do pastoreio de Deus. É o que muitas igrejas aí fora, a religião aí fora, fazem. Nós outros não estamos aqui para isso. Nós outros estamos aqui para propagar o evangelho. Nós outros estamos aqui para manifestar o reino de Deus. É unos a los outros.
como he dicho, quando nós não podemos confrontar a los hermanos, a los de la religión, a los de ahí de fuera, se a ti não lhe gusta de confronto, rasga a Bíblia, tira e vete. Não diga que eres cristiano, diga que tu eres um religioso, porque os cristianos confrontam e são confrontados. Eu vou ensinar. Está aqui, deixa eu poner aqui na Bíblia. Diz assim: mira que Juan habla. Juan é muito fuerte. Verso 7. Muitos acudiam a Juan para que los bautizara. ¿Saben las palabras que Juan decía? Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeron del castigo que se acerca? Ayer eu estava escutando uma certa pessoa dizer que o Apocalipse não é real, que Deus é um Deus bueno, Deus é um Deus maravilhoso, não vamos a ter o Apocalipse, não vamos a ter... Mira, tão bueno, tão bueno, tão bueno, que ha dado su Hijo em favor de nós. ¿Vale? Ha dado su Hijo em favor de nós, para que nós nos passamos a entender que Ele é tão bueno, que quer salvar a todos. A questão é que todos já são salvados. Só tem que ser encontrados em si mesmo e saber da identidade que têm, para que Deus lhe chame. Sencillo, não? Muito sencillo. Pelo que nós outros estamos fazendo com isso que estamos aprendendo? Por que eu não posso confrontar meu irmão chamando-lhe de raça de víbora quando és um religioso? Sabe por quê? Ha engendrado fortemente. A religião se ha manifestado. Ederson, quer dizer que agora eu não posso opinar na tua. Tem que ser assim. Tem que ter lado do reino de Deus, o lado do reino de Cristo. Mas nós não temos que fazer disto uma forma de ganho de recurso para nós. Não é um governante cristiano que vai manifestar e obrigar ao povo a ser cristiano. É o reino manifestado e a humanidade de Cristo em cada um que vai contaminar a população. Não é um governante cristiano. Porque um governante de qualquer outra religião que entre aqui em nosso povo vai governar conforme sua crença. Se for assim, câmbio. Não é o governante que vai a reino. Tanto que em aquele tempo não foi os governantes que mandaram. Quando nós vemos a conversão de Constantino, eu pensei, não me esqueci. Alguém procura para mim o Wikipedia. A conversão de Constantino, o que ha hecho? Ha traído para o povo cristiano um cambio de mentalidade que ha levado uma religião tão pesada que os cristianos de perseguidos passaram a ser perseguidos. Os cristianos de ser as pessoas que eram mártires passou a ser assassinas. Mira que horrível foi o que passou.
Por conta de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Pero o verdadeiro reino está manifestando aqui. É um nós hablamos passado semana. É repartir o que tem. É a humanidade de Cristo manifestada em mim. Se te roubam na capa, dá-lhe a outra. Se te pede para caminhar uma milha, camine duas. O que estamos fazendo? Pero que Lucas está ensinando? Temos hoje aqui, volvendo ao tempo, temos hoje aqui uma política de um tetrarca, são 4 governantes de uns pueblos loucos, mancomunados com 2 sumos sacerdotes, a qual vosotros governa todos. Nós somos um povo grande, vale? Os sumos sacerdotes. Então, se para que nós outros não tenhamos problema com os outros, vamos a elegir quem será o sumo sacerdote. Quem está elegindo o sumo sacerdote? A 2. E o que hacemos? Corremos aqui e nos juntamos aqui. Quando hacemos isto, quem tem o governo? Os políticos. Os políticos. Nós outros não somos políticos. Nós outros somos embaixadores do sumo sacerdote, do rei de reis. Nós outros estamos aqui para manifestar a Cristo. Estamos aqui para manifestar o reinado de Cristo, o reino do Hijo de seu amor, Deus. Volvendo, eu não posso chamar a nadie de camada de filhos. Sabe, o interessante, quando Zaqueu estava em el árbol, vendo com Jesus, Jesus dijo, mira, eu vou a tu casa. Eu vou a tu casa. Quem era Zaqueu? Era um cobrador de impostos. Era uma pessoa que arrecadava muito. E sabe como ele arrecadava? Porque tinha aí a religião e os tetrarcas tinham uma unidade, daquilo que estava falando um pouco atrás, que dizia, é assim que funciona, Zaqueu. Tu eres um judío. Então, eu tenho uma quantidade de pessoas nesse pueblo, eu tenho que arrecadar tanto, ¿vale? Tu soldo é este. Isso é o que vai cobrar no final do mês. Se tu queres cobrar impostos a mais, o problema é tu. É tuyo. Lo mío é este. Por que Zaqueu é? Porque o pueblo odiavam os cobradores. Porque eles odiavam Zaqueu. Extorquia demasiado. E sabe o que é o reino de Deus manifestado? É Jesus entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu dizer, mira, hoje mesmo vou a quadruplicar do que roubei de alguém. Vou a devolver tudo o que roubei. E vou a quadruplicar. Será que roubava muito? E quem era Zaqueu? Creio que ele não fazia parte aí pela sinagoga. Creio que ele não fazia parte aí com
sacerdotes. Crê que o dízimo dele não era alto? Senão ele não seria aceito em el templo. E crê que os sacerdotes não queriam que ele merecesse dele? Assim era a religião que ele para e o que estamos fazendo hoje, excelentíssimo Teófilo? Estamos aqui predicando o reino verdadeiro arrependimento a produzir fruto de fruto de arrependimento se demonstra em atitude, não em palavras. O fruto de arrependimento se mostra em seu dia a dia. Se em realidade estou manifestando o reino de Deus um dos outros. Manos, eu abro um montão de coisas aqui entre nós outros, com os irmãos, dando, tá? Mas minha atitude é completamente distinta das vezes aqui para o bem, para o reino. Porque uma coisa é eu julgar aqui com meus filhos, com meus yernos, com os irmãos. Mas outra coisa é minha atitude para eles e para todos. Aqueles que estão mais cerca de mim, já visto. Eu, vez ou outra, solto uma palavra assim, eu não vou fazer porque não sei, não. Pero, quando chega a hora de actuar, minha atuação é completamente distinta daquilo que digo. Por quê? Que sai da boca, sai do coração. Da arte demonstra da arte há palavras muitas vezes pesadas que saem do nosso coração, palavras que querem, palavras que arrebentam. Qual é a nossa resposta? A palavra de Cristo manifestada em nós outros, ela tem mais poder e autoridade quando nós outros a manifestamos em acto após. É isso que o reino de Cristo está sendo. É isso que aqui Lucas está ensinando a seu amigo, a manifestação da humanidade de Cristo humano. E nós outros venhamos a produzir frutos de arrependimento. Produzimos esses frutos, estamos. Quero ler esse texto que vou ler, habla de nós, habla de la elección de los sacerdotes, de las personas que cuidan unos de los otros, de las personas que van a resgatar las ovejas del Padre que está em. Em 1 Timoteo, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: os diáconos, em que servem, igualmente devem ser honoráveis, sinceros, não amigos del mucho vino, nem codiciosos de las ganancias mal habidas. Devem guardar
com uma consciência limpia el mistério de la. Hermanos, existe um mistério, algo que transcende nosso entendimento. Sabe, as coisas que transcendem nosso entendimento? Eu amar a mim é de eu abraçar aquele que me apunhala. É de eu ajudar aquele que me rouba. Estender a mão àquele que me pateia. Isso é o reino de Deus manifestado em nós outros, ensinando a aqueles que o reino de Deus é. E o outro texto que quero ler está em 1 Pedro capítulo 5. Estava falando de los pastores. Em 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 2, disse: pastoreiem o rebanho de... Rebanho não é meu. Eu não sou pastor de ovelha. O rebanho não é meu, é de Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus que está a su cargo. Não por obrigação, nem por ambição de dinheiro, sino com desejo de servir. Que não sejam tiranos com os que estão a seu cuidado, sino sejam exemplos para o rebanho. Assim, quando apareça o pastor supremo, vocês receberão a corona imarchitável dela. E pastores de pastor está sendo eu, pastoreando o rebanho do Senhor, que são pastores do rebanho que está. Como estamos cuidando do pastoreio do Senhor? Como estamos cuidando do rebanho do Senhor? Fuerte, não? Pero la religión está aí. Eles leem assim esse texto: pastoreia o rebanho meu que está a mi cargo. Por obrigação eu hago e por dinheiro. Porque eu tenho que, quanto mais rebanho eu tenho, mais recursos, mais pessoas eu tenho para sustentar-me com circunstância. Mais recursos vou ter. E vosotros me sirvam. Cristo está venido para servir, para ser servido. Se ele é hecho, tenho que ser servido. E eu, como cooperador de Deus, pastoreando o rebanho de Ele, que puso a me cuidar, por que eu tenho que ser servido? Eu estou aqui para servir. Como digo passada semana e na outra, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Isso não estou falando só de mim, vale? De você que está me escutando também. Nós outros somos pastores de um rebanho que está aí perdido aí fora. O que estamos fazendo? Vendo eles como uma forma de ganho de dinheiro? Como ganância? Como avariciosos que somos? Somos tiranos para com aqueles que estão cuidando, que nós outros estamos cuidando?
Que tipo de ejemplo nosotros somos ahí fuera para ellos? Como ellos nos ven? Como as pessoas aí fora nos miram? Pero não te preocupe. O pastor supremo vai pedir conta a hecho com as ovelhas. Se há cuidado bem, se há servido bem, se há tratado bem, se há alimentado bem, ou se você se há alimentado bem. Se os outros disserem, não dá vontade de ver, ustedes receberão a corona imaculada de la glória. Volvendo ao texto de Lucas, quando vemos aí ao final do texto, três tipos de pessoas que vão ter os sacerdotes fizeram, escucharam que Deus estava falando através da mira, os sacerdotes conheciam voz de que habla em deserto, preparai o caminho do Salvador. Estava aí, eles conheciam. Eles não foram ali. Pouco se importa com o reino de Deus. O que importa foi arrecadar. Que foi arrecadar. E quero ler com os irmãos. A partir do verso 9. Es más, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo el árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. Las primeras personas son las personas. ¿Qué debemos hacer entonces? Ahí Juan responde. El que tiene dos camisas debe compartir com el que não tem nenhum. E el que tem comida deve hacerlo mismo. Hacerlo mismo. Se tem comida e vê se alguém passa hambre, tem hambre, deve comer. Se tem duas camisas, dê uma a ele que não tem. Isso é o reino de Deus manifestado. Pero chegaram uns recaudadores de impostos para que nos bautizassem. Maestro, que devemos fazer nós outros? Perguntaram. Recaudador de imposto, mira, tu sigue sendo cobrador. É sua função, sua profissão. Tem que recaudar ele. Tem que manter sua família. Mira, não cobrem mais. Eles dizem que tem que cobrar tanto, cobre tanto devido, cobre mais, cobre o justo. Tu tienes su sueldo, tu tienes su salário. Não cobre mais de lo devido, respondeu. Depois, e nós outros? Que devemos fazer? Perguntaram os soldados. Terceiro, os soldados. Lhes dijo,
No extorsione a nadie, ni hagan denúncias falsas, mas bem conforme-se com os que lhes pagam. Sabe, os soldados são aqueles que têm a lei. Eles tinham o poderio de prender e executar qualquer, extorsionar a quem quisera. Se estava passando um homem por la calle, ou me paga tanto que mato a outro. Se não tem carcel, invento algo, pongo a la cárcel. Os soldados têm esse poder. E eles foram soldados. Bueno, o que devo fazer? Não extorsione a nadie, nem haga denúncias falsas, mas bem conforme-se com os que lhes pagam. A gente estava à expectativa e todos se perguntavam se acaso Juan seria. Sabe a resposta de Juan? Voy a ler el 16. Yo os bautizo a usted con Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quem nem sequer merezco desatar-lhe la correia de sus sandálias. Ele os bautizará com o Espírito Santo. Teófilo, o reino de Deus é manifestado. Teófilo, Juan Bautista está predicando e nós outros só vamos a crescer e avançar quando nós outros temos entendimento que é unos a nós outros. Que é eu cuidando uno de nós outros. É que nós outros venhamos a manifestar Cristo aí fora. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino manifestado. Esse é o Cristo manifestado. E nós outros, em nome de Jesus, chegamos a ter entendimento. E quando Teófilo recebe essas cartas, está vendo e lendo aprofundadamente o que está dizendo. Mira, a política e a religião são estão aí para esfolar, apertar, quitar tudo. O reino de Deus é ao revés de tenho dois. Eu alguém que tem hambre. Se aquele não tem nada, aquilo que tem. Venhamos a manifestar a Cristo. Venhamos a manifestar a vida de Cristo. E venhamos manifestar o reino de Deus. Esse é o reino. É isso que Teófilo. Amém? Padre, em nome de Jesus. E nós outros, ó Padre, que estamos compartilhando essa palavra, venhamos a ter revelação e entendimento de que muitas pedras serão lançadas sobre nós, serão tiradas sobre nós. Porque nós outros estamos predicando algo que vá contra a religião, vá contra os aspectos que estão ensinando aí fora. Porque Cristo manifestado em nós outros, o reino de glória do Senhor manifestado em nós outros, é isso que Lucas nos está ensinando. Unos a los outros. Juan el Bautista ha venido para nos ensinar que vendría Cristo. Pero Cristo manifestado em nós outros é o reino da glória. Senhor, não há arrependimento em nosso meio sem atitude. Não tem como dizer que estou arrependido se não tenho uma ação a ser.
que nosso coração venga a estar aberto a actuar conforme o reino do Senhor, para com essas pessoas mesmos que nos vão atirar. Vengamos a manifestar o reino do Senhor. Que a sangre do Senhor nos cubra, nos limpe, nos lava, em nome de Deus. Em nome de Deus. E, grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. E essa comunidade disse: Amém. Amém. Tenhamos um fim de semana, amado fim de semana bendecido, uma semana llena e repleta de Deus. Em nome de Deus.